Dia 13 de janeiro de 2023 desse ano, venceu o acordo bilateral entre Brasil e Itália para a conversão das habilitações sem necessidade de fazer provas nem teórica nem prática. A gente já tem informação oficial sobre o renovo desse acordo e o Ministério dos Transportes já informou que estão atualizando, mas infelizmente não conhecemos nem os prazos nem as modalidades. Então, enquanto a gente aguarda mais informações sobre isso, e eu sei que tem gente vindo para cá sem nunca ter tirado a CNH no Brasil, vamos falar sobre como fazer esse processo de habilitação diretamente aqui na Itália. Antes de mais nada, eu quero deixar um recado para quem já tem a CNH brasileira e está preocupado porque não sabe quando vai poder converter no documento italiano, que é a patente di guida. Você pode dirigir na Itália legalmente, sem problemas, tranquilamente, por até um ano a partir da data da sua residência na Itália. Para fazer isso, você só precisa da sua CNH mais a tradução juramentada dela. E com isso, você pode dirigir por 12 meses a partir da efetivação do seu status de residente. Gi, mas e a PID, a Permissão Internacional para Dirigir? Eu posso usar ela? Sim, com a PID você também pode dirigir pelos mesmos 12 meses a partir da sua residência na Itália. Porém, caso você ainda não tenha, eu não aconselho que você faça. Por quê? Porque quando você for dar entrada no processo de conversão da sua habilitação, assim que sair o novo acordo, você também vai precisar da sua tradução juramentada da habilitação. E lembram que eu falei que só com ela você já pode dirigir? Então, qual seria o sentido de gastar mais dinheiro e fazer a PID? No caso de quem está mudando para a Itália, de quem vai vir morar aqui, realmente eu não aconselho a fazer porque é um gasto a mais. O que é totalmente diferente de quem vai fazer uma Eurotrip de carro, por exemplo, vai viajar por vários países da Europa e não vai morar aqui. Nesse caso, a PID é muito mais válida. Dito isso, bora para as informações sobre como fazer uma habilitação do zero aqui na Itália. Não tem apenas uma forma de fazer a habilitação, mas duas. E a primeira, que eu considero uma grande vantagem do processo aqui, que é fazer como privatista. Isso significa fazer como privado. Você não vai depender da autoescola para nada, a não ser pelas horas obrigatórias de direção com o instrutor. Você vai estudar sozinho, você vai fazer a inscrição na prova teórica sozinho, você vai fazer a inscrição na prova prática sozinho e vai pagar as taxas devidas para cada órgão em autonomia também. Esse é um processo que é bem mais barato do que com a autoescola, que é a segunda possibilidade de fazer a habilitação. Mas, sinceramente, eu aconselho, principalmente a quem está chegando agora, que não domina os órgãos públicos, os processos e muito menos o idioma, a fazer diretamente com a autoescola para se poupar de problemas e dores de cabeça que podem surgir nesse processo. Para fazer a inscrição na autoescola, você precisa dos seguintes documentos. O primeiro, na verdade, não é um documento, é apenas um requisito, que é ter 18 anos. Essa é a idade mínima para dirigir na Itália. Além disso, você precisa preencher um módulo que se chama TT2112 e é o mesmo módulo que se preenche para fazer a conversão da habilitação brasileira em patente italiana. No caso de fazer o processo com a autoescola, ela mesma vai fornecer para você esse módulo, provavelmente preenchido em alguns campos já com seus dados, para você só assinar e entregar para eles. Vai ser muito simples.
Já se você fizer em autonomia, você vai ter que se virar para colar as páginas, colar as fotos, porque é um lero-lero, um monte de folha que encaixa uma na outra e para você preencher sozinho. Você também precisa pagar 2 taxas no total de 40 euros, sendo uma paga para um certo órgão no valor de 24 euros e outra paga para outra conta no valor de 16 euros. Como documento pessoal, você vai precisar de um documento de identificação italiano válido, que pode ser o passaporte ou a identidade, e um certificado de residência. Então, muito provavelmente, você não vai conseguir fazer uma habilitação aqui na Itália, caso você não tenha a sua residência efetivada ainda aqui. Para o caso dos estrangeiros é um pouquinho diferente, porque eles também precisam apresentar o permesso di soggiorno válido, que é a permissão de estadia, ou o protocolo a ricevuta, que demonstra que você deu entrada no renovo desse documento. No caso de quem é cônjuge de cidadão italiano, então tem permesso di soggiorno por motivos familiares, também é possível dar entrada só com o protocolo do primeiro permesso mesmo. Não precisa aguardar ter o documento para dar entrada e fazer a habilitação aqui na Itália. A partir do momento em que você faz a sua inscrição, seja na autoescola, seja na motorização diretamente, sem intermédios, você tem um prazo de 6 meses para fazer a prova teórica. E a prova teórica aqui tem 40 questões a serem respondidas em 40 minutos, ou seja, uma pergunta por minuto. E dessas 40, para ser aprovado, você só pode errar 4, ou seja, 10% da prova. Toda a preparação para a prova feita com a autoescola, ou seja, as aulas teóricas, os livros, o acesso aos aplicativos para você fazer os simulados e a prova em si vai te custar em torno de 700 euros. O que sim é bem salgadinho, principalmente se a gente comparar com quem faz particularmente sozinho, em autonomia. Porque quem faz como privado vai pagar só os 40 euros, que são da motorização, é uma taxa e todo mundo paga, e também a taxa de inscrição na prova, que é em torno de 100, 120 euros. Depende muito da motorização e da região. Então, a diferença é gritante nos valores. Outra diferença enorme, nesse caso do Brasil para a Itália, é que assim que você passa na prova teórica, você recebe um documento chamado Foglio Rosa, que significa papel rosa. O que esse papel te permite fazer? Te permite praticar, seja com um instrutor, seja com uma pessoa que tem habilitação há pelo menos 10 anos. Sim, você pode fazer prática com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã, com a sua tia, com a sua avó, com quem você quiser. Esse Foglio Rosa, esse papel, permite que você dirija com qualquer pessoa que está habilitada há pelo menos 10 anos. É obrigatório que você faça pelo menos 6 aulas com um instrutor. E por que 6? Não é um número casual. Você precisa ter 1 hora de direção em estradas urbanas de dia, 1 hora de direção em estradas urbanas de noite, 1 hora de direção em estradas extraurbanas de dia, 1 hora de direção em estradas extraurbanas de noite e 1 hora de direção em autoestradas, ou seja, pistas de alta velocidade de dia, e também 1 hora de noite, totalizando 6 horas mínimas de direção e de aula com o instrutor. Esse é o custo que acaba encarecendo todo o processo, porque cada aula de direção custa em torno de 50 euros. É claro que vai depender da autoescola e da cidade, mas essa é apenas uma média. E o mínimo que você vai pagar, se for 50 euros a hora, vão ser 50 vezes 6, ou seja, 300 euros para fazer 6 horas de aula prática.
Com relação à prova, é bem parecida aqui no Brasil mesmo. A única diferença é que aqui eles podem te levar para uma autoestrada, por exemplo, para pegar velocidade e verificar que você está apto para dirigir naquelas estradas, que aqui é uma coisa muito comum. Também tem a baliza, tem as precedências, tem as preferências, é tudo como no Brasil. E caso você não passe de primeira, você tem até 1 mês e 1 dia para repetir a prova. Se você não repetir nesse prazo de 1 mês e 1 dia, você tem que refazer e repagar todo o processo. Somando todas as taxas e o mínimo de aulas práticas, o valor médio de uma CNH na Itália é em torno de 1.000 euros. Mas dependendo de quantas aulas você fizer com o instrutor, você pode chegar a pagar 1.200, 1.500, já vi gente pagando até 1.800 euros para concluir o processo de patente italiana. Fazer a carteira de motorista aqui, na minha opinião, tem 2 grandes vantagens. O primeiro ponto super positivo é a questão do foglio rosa, porque ele te permite dirigir e praticar o quanto você quiser antes de você enfrentar uma prova prática. Então, as chances de não passar na prova são bem inferiores. Além disso, você vai tomando confiança, né? Dirigir por mais tempo com certeza é uma grande vantagem. Outra vantagem é o prazo de validade da carteira. Para quem tem até 50 anos de idade, o prazo de validade é de 10 anos e para quem tem entre 50 e 70, a validade cai pela metade, se torna 5 anos, o que ainda é muito bom. É claro que também teríamos pontos negativos e na minha visão também são 2. O primeiro deles é o custo, principalmente se você compara fazer no Brasil e fazer aqui na Itália. Se você está ainda convertendo a moeda, o real, para o euro, aí pior ainda, porque aqui sai bem mais caro. O segundo ponto negativo é que sim, precisa estar preparado para fazer a prova teórica. Por quê? Porque o conteúdo em si não é difícil. A questão é que, primeiro, é em italiano, então se você ainda não está dominando o idioma, você pode encontrar dificuldades. Segundo, que além de ser em italiano, praticamente todas ou todas as questões são questões trabocchetto, ou seja, pegadinhas. No Brasil também funciona assim, tem muita pegadinha, mas se você não estiver com um bom nível de interpretação de texto, você pode ir mal na prova. Até porque você tem que acertar 90% da prova, o que é muita coisa. Então, definitivamente, principalmente para estrangeiros, essa questão é bem negativa. Eu espero que esse vídeo tenha trazido para você as informações que você estava procurando e espero também voltar muito em breve com mais notícias e novidades sobre o acordo de conversão da habilitação brasileira em patente italiana, que com certeza facilita demais a vida. Se você gostou desse conteúdo, não vá embora sem deixar o seu joinha. Comenta aqui embaixo se você já tem a patente italiana, se vai converter a sua brasileira ou se pretende fazer o processo do zero. E se quiser também me contar como foi a sua experiência da prova prática, eu vou amar saber. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no botãozinho vermelho e vem fazer parte da nossa família. Eu te salutiamo qui. Um bacio e até o próximo vídeo. Meu despertador começou a tocar logo agora.